Olá, professor Nelson Amado na área. Nessa segunda aula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os conceitos de fatorial, permutação simples e permutação com repetição. Importante para a gente entender o que vai ser abordado nessa aula, você ver antes a nossa aula número 1, que envolve o princípio fundamental da contagem, para você entender um pouquinho o conceito inicial sobre análise combinatória. Não posso definir permutação simples e permutação com repetição antes da gente relembrar a operação fatorial. Não vou trabalhar ela a fundo, porque o objetivo disso aqui não é a gente trabalhar a fundo todas as propriedades de fatorial. Isso aí você vai acabar vendo dentro de sala de aula com o seu professor no decorrer das aulas. Mas o ideal aqui seria a gente apenas relembrar o que definimos como fatorial. E o fatorial nada mais é do que uma operação, um produto entre números naturais. E a gente vai dizer que a operação n fatorial será dada pelo produto entre os n primeiros números naturais, distinto de zero, tá? O zero não vai participar dessa brincadeira. Então, no caso, eu poderia chegar e definir o n fatorial pelo produto entre n, que seria o próprio número, n menos 1, que seria um antecessor a ele, aquele que vem antes, n menos 2, que é o antecessor do antecessor, e assim sucessivamente, até chegar ao número 1. É um padrão que a gente já adota escrever a operação fatorial sempre na ordem decrescente, tá? Não é obrigatório, tá? Assim, você escrever na ordem decrescente o tempo inteiro, mas é um padrão que a gente adota até para facilitar o nosso cálculo. Tem algumas propriedades que a gente usa dentro de fatorial, não vou focar muito na ideia das propriedades, vou mostrar ela talvez mais na prática, envolvendo aqui a permutação com repetição, mas o ideal é a gente entender essa ideia do produto. E para entender a ideia do produto, eu coloquei aqui dois fatoriais para a gente trabalhar, o 5 e o 10 fatorial. Esse 0 e esse 1 são definições importantes que a gente precisa conhecer, definições não, são conceitos importantes sobre o fatorial. Primeiro é que 0 fatorial e 1 fatorial vão te dar sempre a mesma coisa, que é 1, tá? Nelson, 0 fatorial dá 1? Como assim 0 fatorial dá 1? Não vou focar na ideia da demonstração, ver muito daquela propriedade que a gente vai conhecer sobre fatorial, que n fatorial vai ser o produto entre n e n menos 1 fatorial, isso aqui vem desse conceito. Se eu substituir o n por 1, eu vou acabar chegando na conclusão de que 0 fatorial e 1 fatorial é igual, tá? Mas é importante que você perceba que o valor numérico de 0 fatorial é 1 e o valor numérico de 1 fatorial também é 1. Mas para termos práticos, é interessante a gente visualizar que 5 fatorial vai ser o produto dos 5 primeiros números naturais, 5, 4, 3, 2 e 1. Isso aqui é o que a gente define como 5 fatorial. Eu poderia deixar escrito dessa maneira, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Ou eu poderia também multiplicar. Se a gente multiplicar, 5 por 4 dá 20, por 3 dá 60, por 2 dá 120. Então, o valor numérico de 5 fatorial é 120. Se você reparar, eu estou multiplicando números. E é claro que quanto maior o número que eu multiplico, maior vai ser o resultado. Então, tem alguns fatoriais, por exemplo, talvez 10 fatorial, que não é tão interessante a gente fazer o seu cálculo. E o ideal é que a gente mantenha ele escrito como 10 fatorial ou apenas saiba que 10 fatorial é o produto entre os 10 primeiros números naturais. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Não preciso necessariamente saber qual é o valor numérico. Se eu chegar aqui e multiplicar, eu consigo chegar ao seu valor numérico, mas é interessante que você perceba que o 10 fatorial, ele nada mais é do que o produto desses 10 primeiros números naturais. Esse 10 fatorial, ele não precisa ser escrito apenas dessa maneira, tá? Você pode também escrever sendo como 10 vezes 9 fatorial, usando essa propriedade que eu acabei de colocar aqui. Usando essa mesma propriedade. Isso porque, se eu pegar os 9 números depois do 10, isso aqui seria 9 fatorial. Um produto dos 9 primeiros números naturais. Isso aqui seria 8 fatorial, isso aqui seria 7 fatorial, isso aqui seria 6, isso aqui seria 5, 4 e assim sucessivamente. Então esse mesmo 10 fatorial também poderia ser escrito assim, sem problema nenhum. A gente vai visualizar que quando, dependendo do exercício, dependendo do que eu preciso, eu vou abrir esse fatorial ou vou reduzir ele, tá? Escrever ele de uma forma menor. Entendendo a ideia de fatorial ser uma operação, a gente consegue iniciar o tópico de permutação simples e permutação com repetição.
Não são os únicos casos que a gente estuda, depois dá para você se dar uma aprofundada melhor, dependendo do seu concurso, envolvendo a permutação circular, permutação caótica, dependendo do tipo de concurso que você está fazendo, mas esses dois aqui são fundamentais para essas nossas primeiras aulas de análise combinatória. De repente, mais para frente, vocês conhecem esses outros casos particulares. A permutação simples, eu costumo sempre definir ela como sendo uma troca simples de posição entre objetos. Por exemplo, eu tenho uma sala de aula, todo mundo está sentado ali na minha frente, eu quero simplesmente pegar dois alunos e trocar de lugar. É uma troca simples de posição entre objetos. Então eu poderia, sem problema nenhum, trocar de posição as letras de uma palavra para tentar formar uma nova palavra. Isso aí poderia ser uma permutação. Trocar de posição os elementos é que a gente define como permutação. Eu costumo dizer, geralmente nas minhas aulas de análise combinatória, que você pode garantir que... garantir é meio forte, né? Que você pode dizer que a permutação simples, ela será utilizada quando o número de objetos que você está tentando trocar é exatamente igual ao número de vagas que você tem disponíveis. Ou seja, ninguém vai ficar em pé, tá? Não vai ter nenhum carro sem vaga ali disponível, não vai ter também cadeira sobrando. Então a ideia é que o número de objetos que você tem disponível para fazer essa troca seja exatamente igual ao número de lugares que você tem ali disponíveis. Então a permutação simples eu gosto de dizer que é uma troca de posição entre elementos. E aí ela poderia ser definida como Pn, é a notação que a gente usa para permutação. P vem de permutação, N de N elementos, e aí a permutação de N elementos é igual a N fatorial, que é a própria operação que eu acabei de colocar. Então, se eu tenho uma sala de aula com 40 alunos, de quantas maneiras distintas eu poderia pegar e trocar esses alunos e mudar eles de posição? Então, seria uma permutação, troca simples de objetos, de 40 elementos, 40 fatorial. Vai dar um número enorme, nem tente fazer o seu cálculo. Mas essa é a ideia, trocar a posição dos objetos. E geralmente a gente trabalha com trocar a posição de letras. As questões que a gente vai ver daqui para frente sempre aborda a ideia de trocar a posição de letras. E essa troca de posição de letras para criar uma nova palavra é o que a gente define como anagrama. Anagrama nada mais é do que você pegar uma palavra, trocar a posição de letras para você acabar criando uma nova palavra. Então eu tenho, por exemplo, a palavra escola. E aí eu quero, hipoteticamente, pegar a palavra escola e construir uma nova palavra. Essa nova palavra, ela não precisa fazer sentido. Mas pode ser que ela faça sentido. Aí eu vou pegar e vou reorganizar as letras da palavra escola e criar uma nova palavra. Tipo, eu quero o S primeiro, eu quero depois o A, eu vou deixar o C e o nesse lugar, no último vem o E, e assim, sacolé. Escrevi uma nova palavra usando as letras da palavra escola. Eu usei mesmo? Escola. Veja, eu escrevi uma nova palavra. Se ela faz sentido e se ela tem significado, não nos interessa muito. Nos interessa que eu estou trocando de posição os objetos. O que eu fiz? Eu troquei de posição. No caso aqui, o E veio para a última posição da minha palavra. Da mesma forma, eu peguei o S, joguei ele para a primeira posição. E o A, eu joguei ele para a segunda. E eu fiz uma troca de posição entre os objetos. Quantas trocas possíveis eu poderia fazer? Porque isso aqui é uma delas, né? Eu poderia também, sem problema nenhum, botar o E aqui na segunda posição. Talvez colocar o E na terceira posição. Então, veja, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. É uma permutação de 6 objetos. E pela relação que eu acabei de dar para vocês, seria uma permutação de 6 objetos. Isso aqui é definido por 6 fatorial. O número de maneiras distintas, o número de anagramas que eu consigo construir com a palavra escola seria dada por 6 fatorial. 6 fatorial seria o produto dos 6 primeiros números naturais. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se você multiplicar esses 6 números, vai te dar 720. E eu posso fazer isso para qualquer palavra. Por exemplo, palavra lanche. Peguei a palavra lanche, vou criar uma nova palavra. Quantas palavras eu posso criar com a palavra lanche? Olha, lanche tem 6 letras, então seria uma permutação de 6 elementos, dá 720 palavras. Mesma quantidade que a escola. Ah, tá. E se eu pegar a palavra vestibular? Eu trocar a posição dos elementos. Tá, a palavra vestibular vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras, né? Seria uma permutação de 10 elementos, vai me dar 10 fatorial.
Olha bem, nesse caso, eu em particular não sou muito fã de calcular 10 fatorial. A gente até calcula alguns, tá? Alguns a gente às vezes se lembra, se não me engano, 6 fatorial é 720, o 7 fatorial eu já não lembro, mas eu acho que o 8 fatorial é 40 mil alguma coisa. Prefiro ir calculando dependendo do exercício, tá? Acho que é 5.047, 8 fatorial é 40 mil e alguma coisa, 40.320, não vai me lembrar muito bem a memória. Mas o 10 fatorial é um número muito grande, então você nem precisa calcular, você pode deixar os seus resultados assim. Dependendo da prova, ela deixa assim para você. Então, veja bem, a escrita do fatorial, ela se torna muito importante. A palavra folha, ela vai ter 5 letras. A permutação entre essas 5 letras seria uma permutação de 5 elementos. Seria 5 fatorial ou 120. Eu consigo 120 novas palavras se eu pegar e simplesmente trocar a posição das letras da palavra folha. Isso que a gente define como uma permutação simples. Olha bem, quando eu estou trocando a posição das letras da palavra folha, da palavra escola, da palavra vestibular, lanche, eu sou obrigado a utilizar todas elas. Então, o número de vagas é exatamente igual ao número de objetos que eu tenho. E se alguma das letras se repetir? Aí, nesse caso, estamos trabalhando com a permutação com repetição. Não foca muito na fórmula da permutação com repetição. Já por experiência, eu sei que isso costuma assustar muitos alunos dentro da sala de aula. Você vê esse alfa, beta e gama, já começa a tremer, já começa a se desesperar. Então, não olha muito para essa fórmula aqui. Foca na ideia aqui do cálculo da permutação com repetição na prática. E aí, depois eu te explico o que eu fiz com essa fórmula daí. A ideia é que eu estou permutando elementos, mas a letra E está se repetindo na palavra elite. A letra N está se repetindo no meu nome. Se eu pegar a palavra militar, a letra I também está se repetindo. Se pegarmos a palavra matemática, a letra M, a letra T, a letra A está se repetindo. Então, eu conseguiria calcular os anagramas se não tivesse repetição. E aí, a palavra elite, ela tem 5 letras. Então, você concorda comigo que se não tivesse repetição, a quantidade de novas palavras que eu poderia construir com as letras elite, se não tivesse repetido, se os eixos fossem possíveis de serem diferenciados, seria 5 fatorial. Só que, se por acaso eu trocar o primeiro E de posição com o último E, a palavra ainda continua sendo elite, então ela não mudou. Isso quer dizer que existem elementos se repetindo. E para a gente se livrar das repetições dentro da análise combinatória, você vai pegar e você vai dividir pela quantidade de elementos repetidos. Eu tenho 2 E's se repetindo, então eu tenho 2 repetições, vou dividir por 2 fatorial. Vou colocar esse tracinho da divisão, assim. E aí, no caso, é uma permutação de 5 elementos com 2 repetidos. Coloquei aqui. Essa é a fórmula. 5 fatorial sobre 2 fatorial. Cuidado que não dá para misturar elementos repetidos, tá? Ou seja, aqui olhando as letras da palavra Nelson, só o N se repete. Mas olhando as letras da palavra matemática, o M, o A e o T se repetem. O M se repetir é diferente do A se repetir do que é diferente do T se repetir. Se eu pego o M e T e troco de lugar, vira uma nova palavra. Mas se eu pego o A e troco de lugar, é a mesma. Então, cuidado que a gente está olhando para o mesmo elemento. Então, anagramas da palavra Nelson seriam 6 elementos. Permutação de 6 elementos teria que ser 6 fatorial. Mas o N está se repetindo, eu tenho 2 N's. Então, vou pegar isso e vou dividir por 2 fatorial. E aí encontrei a quantidade de anagramas da palavra Nelson. Anagramas da palavra militar. Olhando para a palavra militar, ela tem 7 letras, né? M-I-L-I-T-A-R. 7 letras. Então, militar seria uma permutação de 7 elementos que me daria 7 fatorial. Mas na palavra militar, a letra I está aparecendo 2 vezes. Eu tenho 2 repetições, né? Então, vou dividir por 2 fatorial e encontrei o número de anagramas da palavra militar. 2 repetições. E no caso da palavra matemática? A palavra matemática, ela tem quantas letras? Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3... 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Ela tem 10 letras, né? Então, seria uma permutação de 10 elementos se não houvessem letras repetidas, o que me daria 10 fatorial. Mas nesse caso, a letra M está se repetindo. Quantas vezes? 2. Então, eu vou ter que dividir por 2 fatorial. Mas o M não é o único que está se repetindo. A letra T também se repete.
Quantas vezes? 2 também. Então, vou colocar esse 2 fatorial também para a letra T. E, se você reparar, a letra A também está se repetindo. Quantas vezes, Nelson? 3 vezes. Então, vou colocar aqui um 3 para a letra A. Você sempre vai colocar em fatorial no denominador, Nelson? Sempre. O acento, ele vai fazer diferença na hora de construir um anagrama? Não, a gente ignora acentos. No exercício, geralmente, ele vai te dizer se ignora espaços, dependendo. Assim, exemplos contextualizando, já que é uma questão do Enem, envolvendo, se não me engano, era uma questão do Harry Potter, que envolvia anagrama com uma frase, né, que era eu sou o Voldemort, e aí ele ignora espaços. Então, em alguns casos, ele precisa te dizer se você vai ignorar o espaço entre as palavras, se elas tiverem espaço. Nesse caso, matemática não tem espaços, mas o acento ele é ignorado, como se ele não existisse. Tá? Muito do que eu faço, né? Eu, às vezes ignoro acentos, então, como se ele não existisse. Isso aqui será uma permutação de 10 elementos, 2 repetidos, 2 repetidos, 3 repetidos. Essa é a notação que a gente usa. É só um padrão que a gente usa para escrever a permutação com a repetição. Permutação de n elementos, esse é o total, n fatorial. Embaixo, alfa representa a quantidade de repetições da primeira letra, beta seria a quantidade de repetições da segunda letra, gama seria a quantidade de repetições da terceira letra, e assim sucessivamente. Isso que a gente trabalha com permutação simples e permutação com repetição. Isso é um exemplo prático, tem outros exemplos que a gente pode ver, mas o ideal é perceber que é muito utilizada a permutação simples e a permutação com repetição na ideia de anagrama, é o melhor exemplo que eu consigo trazer para vocês.